Você vai assistir agora mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Você sempre é muito bem-vindo aqui ao nosso convívio. Hoje nós começamos a série de mensagens Descomplique. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver que Deus planejou um relacionamento muito mais simples, verdadeiro, profundo e pessoal do que aquele que nós abraçamos. Para isso, nós vamos voltar até as palavras de Jesus e entender aquilo que ele fala aos fariseus como sendo alguns princípios para a nossa vida. A nossa oração é que Deus fale profundamente com você através dessa mensagem. Graças e paz, queridos, boa noite a todos. Feliz ano novo aos que eu não cumprimentei ainda esse ano, né? Que Deus possa nos dar um ano abençoado de vitória, de acordo com a sua vontade. Amém? Queridos, todo ano que começa, se nós temos a paciência de ligar a TV entre o dia 31 e o dia 1º, nós vemos sempre algumas séries de reportagens daquelas para encher tempo e espaço, que falam sobre as simpatias de Ano Novo. Não são poucas as formas que as pessoas encontram de tentar garantir para si um ano futuro melhor do que aquele que foi, ou então com algumas coisas que ela não teve, ou não conseguiu, ou conquistou no ano que acaba de se encerrar. E aí se encontram as ondinhas que são puladas, as lentilhas que se tem que comer, a cor da roupa que se tem que vestir, branco para a paz, azul para a saúde e amarelo para a fortuna. Como puderam ver, eu fiz o dever de casa, né? E não são poucas as superstições e simpatias que se oferecem ou que se criam para que você possa garantir algo melhor. Ao mesmo tempo, o comércio desse tipo de mercadoria também se aquece. Quem vende aqueles chás, aquelas ervas, aquelas coisas que também garantem vitórias e bênçãos para o futuro, também tem aí o seu quinhão aumentado nessa época do ano. A verdade é que nós sempre estamos tentando, quer por esse caminho, quer por outros caminhos, estamos sempre tentando garantir para nós que algo na esfera sobrenatural garanta para nós aqui alguma coisa física, alguma bênção material, alguma coisa que nós buscamos. Seja através desses meios mais místicos que nós conhecemos tão bem na nossa cultura brasileira, ou seja através de pequenas manias e superstições que nós vamos incorporando ao nosso dia a dia. E muitas vezes esse tipo de superstição, esse tipo de simpatia, ganha uma versão gospel. E nós vemos algumas dessas coisas entrarem também no meio da igreja. Nós vemos pessoas como eu e como você que frequentam domingo após domingo uma igreja, que também se apegam nas suas pequenas manias em busca de mover os céus para que a terra seja abençoada. Se você olha toda a história da humanidade, desde Gênesis até os dias de hoje, você vê que nós parecemos que nunca estamos satisfeitos ou confortáveis com a maneira que Deus se propôs para se relacionar conosco. Uma maneira simples, onde Deus, a princípio, vinha todos os dias conversar com Adão e Eva num jardim chamado Éden. Eles acham aquilo pouco, eles decidem ser igual a Deus, provam daquele fruto proibido, o pecado entra no mundo, e a partir daí, os homens e mulheres começam a complicar aquilo que Deus fez tão simples. Nós entramos no ano de 2016 com uma série de mensagens que nós chamamos Descomplique, a felicidade da vida simples. Se nós olharmos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, nós vamos ver que Deus nos ensina uma maneira simples de viver, uma maneira nem um pouco sofisticada, que não necessita de tantos recursos ou adereços como nós buscamos hoje. Essa tentativa constante que nós temos de preencher um vazio que nós sentimos, que nós buscamos, através da sofisticação e da complexidade das coisas que nos cercam. Nós muitas vezes trazemos essa necessidade, essa angústia por algo que muitas vezes nós não sabemos o que é, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o sobrenatural de Deus. Não são poucas as vezes que nós tentamos nos aproximar de Deus, com toda essa bagagem que nós trazemos cultural de tentar mover o sobrenatural a nosso favor, de acordo com as nossas ferramentas. Não é à toa também que Deus, quando fala lá em Deuteronômio, no capítulo 8, sobre feitiçaria e superstições, Ele é tão veemente afirmando que não admite esse tipo de coisa dentro do seu povo. Porque quando o seu povo parte
para esse tipo de subterfúgio ou de recurso. Ele está dizendo que se recusa a se relacionar com Deus nos termos de dependência que Deus impôs quando começou a se relacionar com o homem, e ele está dizendo que está disposto a mover céus e terra de acordo com a sua própria capacidade, para que as coisas sejam de acordo com a sua vontade. Nós começamos hoje esta série em que falamos sobre descomplicar a vida, olhando justamente sobre como nós podemos descomplicar a nossa relação com Deus, como nós podemos nos relacionar com Deus com menos complexidade, com menos adereços, com menos subterfúgios, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta que deve ser feito. Como esse relacionamento se dá, a princípio, ensinado pelo próprio Cristo. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ler juntos a partir do versículo 1. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui nas laterais da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale profundamente conosco, que ela seja viva e eficaz na nossa vida, e que o teu Santo Espírito nos guie para a compreensão e a aplicação daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa o teu servo, apesar das minhas limitações. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler um dos discursos mais difíceis, mais duros, mais fortes que Jesus proferiu. Se nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que logo depois, no capítulo 24, Jesus apresenta o seu último sermão, que é o sermão escatológico, onde ele fala das últimas coisas. Se você olha um pouco antes, no capítulo 22, Jesus começa a mexer num vespeiro, ele começa a mexer com um grupo de pessoas que poderia lhe dar problema. Inclusive foi esse grupo de pessoas que organizou a traição com Judas e organizou ali a sua morte na cruz do Calvário. Pessoas que estavam incomodadas com aquilo que ele pregava. No capítulo 22 nós vemos que Jesus mexe com fariseus, com saduceus e com escribas. E especialmente nesse capítulo 23, onde ele faz esse discurso antes de sair do templo, ele está diante daquelas pessoas que mais lhe perseguem e a quem o seu discurso mais incomoda. E ele não se amedronta, ele não se acovarda, e ele faz ele tem essa fala, onde ele chama esses homens de hipócritas descaradamente. Sem meias palavras ele diz, olha, vocês são hipócritas. E Jesus se dirige a esses homens com essas duras palavras para que eles entendam a profundidade do erro que eles estavam cometendo na sua vida religiosa. Para que nós possamos entender melhor sobre o que Jesus falava, nós precisamos entender que em Jerusalém, nesse momento, a cidade era dividida, era meio que influenciada por alguns partidos, por alguns grupos de pessoas. Um desses partidos era esse grupo de fariseus, que, acredite você, que vê tantas palavras duras de Jesus contra essas pessoas, surgiu com um bom propósito. Naqueles 400 anos de silêncio que existe entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, quando o povo não ouvia mais a voz de Deus, porque Deus deu um gelo mesmo neles 400 anos, que Deus não se manifestava através de profetas, ou grandes movimentos, ou grandes avivamentos. E nesse período surge um grupo de homens que decidem retomar o estudo da lei de Moisés e decidem dar a devida importância a essa lei. E esses homens surgem com o propósito de resgatar aquilo que Deus havia ensinado para Israel. É assim que surgem os fariseus, homens que olham para aquilo que Deus ensinou e tentam viver mais uma vez aquilo que Deus ensinou. Homens que surgem com um coração piedoso, com muito boa vontade e empenhados em fazer a vontade de Deus. Passam-se os anos e nós encontramos um cenário diferente nos tempos de Jesus. Esses homens que surgem com boas intenções, esses homens que de certa maneira fazem uma reforma religiosa ali em Jerusalém, agora estão tomados pela própria reforma. Esses homens que surgiram com um bom propósito foram devorados pelas suas boas propostas, pelas suas boas intenções, e agora as suas boas intenções tinham mais valor e mais espaço do que a sua piedade. Esses homens que surgiram com a intenção de agradar a Deus, agora estavam muito mais preocupados em serem reconhecidos por isso. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem, olha, ali vão os fariseus, e fariseu é gente de Deus, é gente muito crente. Então, eles viviam uma situação em que eles agora não tinham o seu prazer no simples fato de ser fariseu. Por isso que Jesus tantas vezes bate forte nesse grupo. Jesus muitas vezes diz para eles verdades que você e eu talvez não quiséssemos ouvir. E Jesus diz, olha, vocês deixaram perder a causa de vocês pelo caminho. Ao mesmo tempo que você tinha ali o grupo dos fariseus, você tinha também aquele grupo de saduceus, que era uma espécie de elite intelectual e política dos israelitas em Jerusalém.
eram os homens que faziam parte do clero, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes que apoiavam o Império Romano e que não admitiam certas doutrinas que o israelita comum, como o fariseu, admitia. Eles negavam a existência de anjos, de demônios, de ressurreição e de outros fenômenos que fossem extraordinários. E ao mesmo tempo em que haviam fariseus e saduceus, você também tinha ali o grupo dos escribas, que eram aqueles homens responsáveis por fazerem as cópias da lei. Eram pessoas muito respeitadas. Quando você tinha alguma dúvida sobre o que a Bíblia queria dizer, você podia procurar um escriba que ia lhe dar informações mais complexas sobre aquele texto. Ele esclarecia para você as suas principais dúvidas. Por isso, os escribas eram muito influentes. E Jesus começa a mexer com essas pessoas. Jesus, ele fala contra os fariseus, Jesus fala contra os saduceus, Jesus fala contra os escribas, Jesus exorta os mestres da lei e Jesus faz uma verdadeira revolução em termos de discurso e em termos de credibilidade dessas pessoas. É sobre isso que o capítulo 23 nos fala quando mostra Jesus indignado com aquilo que os fariseus, com aquilo que os escribas fizeram do relacionamento com Deus que Deus havia proposto para Israel. Jesus está indignado com toda a complexidade que foi colocada sobre essa relação. Jesus não se conforma como os homens e as mulheres conseguiram perverter e corromper esse relacionamento simples, profundo e verdadeiro que Deus se propõe a ter com o seu povo. Quem nunca se maravilhou ao ler os primeiros capítulos de Gênesis com a maneira que Deus se relaciona com Adão e com Eva? Você já pensou o privilégio que era todos os dias tomar um chá da tarde com Deus, debaixo de uma árvore frondosa, na beira de um rio de águas cristalinas? Existe algo mais prazeroso e algo mais simples do que isso? Não existe, queridos. Quando o pecado entra no mundo, nós começamos a colocar adereços e a deixar complicado aquilo que Deus gostaria que fosse simples. Deus, ele nos dá todas as condições para nos achegarmos a Ele, de acordo com a maneira que Ele se coloca, que Ele apresenta, o caminho que Ele se propõe. É sobre isso que Jesus diversas vezes exorta as pessoas que lhe escutavam em todos os seus discursos. E veja que Jesus, ele dá alguns nortes, algumas instruções, alguns princípios, ele faz algumas propostas para que essas pessoas que ouviam aqui essa sua admoestação, essa sua exortação, até um pouco triste e melancólica, porque Jesus ele está exortando, mas você percebe que é uma exortação sofrida, como se ele não quisesse mesmo que aquilo estivesse acontecendo. Você vê que aqui ele nos dá alguns princípios de como evitar chegar nesse ponto, ou como voltar ao ponto de partida que Ele planejou para o nosso relacionamento com Ele. E eu queria que você olhasse, por favor, comigo, o comecinho desse capítulo, a partir do versículo 1. Veja que Jesus, ele começa no versículo 2, na verdade, dizendo que esses homens se assentaram na cadeira de Moisés, os escribas e os fariseus. Se você entrasse numa sinagoga, você ia ver que lá na frente existia uma cadeira especial, onde alguns mestres da lei, os mais importantes que estivessem na vez de falar, se sentavam e expunham ali a sua interpretação da lei e ensinavam uns aos outros. E aquela cadeira era uma cadeira que era chamada de cadeira de Moisés, e ali as pessoas mais preparadas podiam subir e poderiam ensinar aos outros. Era algo como se fosse as cátedras das universidades que surgem mas lá pelo final da Idade Média. É o lugar, a cadeira, a posição de Moisés dentro da sinagoga, como se fossem os responsáveis mesmo por transmitir a lei e por passar a lei. Então aqui ele diz, olha, esses homens sentaram nessa cadeira de Moisés, sentaram nesse lugar importante, e eu quero dizer uma coisa a vocês: escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam, mas eles não fazem. Eles inventam um fardo bem pesado para vocês carregarem, mas ele não ajuda você a carregar o fardo.
Esses escribas e esses fariseus, eles criaram um sistema de adorar a Deus tão difícil que eles não conseguem fazer, e eles querem que você faça, e eles não lhe ajudam a fazer isso. E tem mais, sabe o que é que eles gostam? E se você for vendo aí, lá pelo versículo 4 e 5, sabe o que é que eles gostam? Eles gostam de fazer e de postar na internet que fizeram. Eles gostam de ser vistos fazendo aquilo que fazem. Então, eles criam para vocês um fardo bem pesado, que vocês não vão conseguir cumprir nunca, vocês não vão conseguir alcançar, eles não ajudam ninguém com isso, e eles ainda gostam de exibir que são capazes. Sabe quando você faz algo nos seus dias de mais vilania, você faz algo para que a pessoa veja que nunca vai conseguir ser igual a você? Era como se os fariseus criassem regras difíceis de ser cumpridas, só para que as pessoas que estavam abaixo deles soubessem que jamais chegariam ao patamar de um fariseu. E eles não ajudavam ninguém a subir desse patamar. E eles faziam questão que todo mundo visse que eles eram homens de Deus e homens de bem. E aqui no texto de Mateus, você vê no versículo 5 que Jesus fala que eles alargaram os seus filactérios e alongaram as suas franjas. Se você fosse judeu nos tempos de Jesus, você iria andar pendurado aqui no seu braço esquerdo com as caixinhas de couro, e às vezes se usava também sobre a testa. Eram umas pequenas caixas de couro onde você andava com trechos da lei mosaica. Só que o fariseu bom mesmo ia aumentando a caixa para que todo mundo visse que ele era muito fariseu, que ele era muito bom, que ele era um homem de Deus muito crente. Então ele tinha as caixas maiores, ele andava aqui com a caixa gigantesca, não podia nem ver talvez, para que as pessoas vissem que ele era muito crente mesmo. Um judeu, ele seguia a ordem de Deus lá no Antigo Testamento, de ter a sua roupa com 4 pontas que faziam franja. A única referência é que se tivesse essas franjas. Só que um fariseu mesmo havia criado uma série de pequenas regras. Essa franja deveria ter 8 cordões que deveriam ser dobrados 2 vezes. A primeira dobra com 2 nós e assim vai. Cada coisa com uma regra mais difícil que a outra. E o bom fariseu tinha uma franja enorme para que todo mundo visse que ele seguia as regras direitinho. E assim o fariseu vivia a sua vida. Ele era alguém que fazia questão que os outros vissem a sua piedade. Sabe aquela cara de, olha como eu sou santo, eu estou sofrendo, porque eu estou jejuando, estou orando esses dias, e você não é digno nem de falar comigo. Um fariseu tinha uma postura parecida com essa. No versículo 6, nós vemos que eles amavam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostavam de ser chamados de mestres, de pai, de chefe, e todo tipo de pompa, circunstância e título que você pudesse dar a um fariseu, ele gostaria de receber. Pode parecer que estamos falando de um personagem muito distante de nós, pode parecer que estamos falando de um estágio de arrogância espiritual muito distante daquela que estamos hoje, mas no mundo que nós vivemos agora, em pleno século 21, nós cada vez mais flertamos com o relacionamento com Deus baseado nesse exibicionismo. No mundo que nós vivemos, nós talvez tenhamos abraçados um lema do olha eu. Eu vi um artigo uma vez de uma jornalista chamada Rosana Herman. Ela estava divagando sobre essa mania que nós temos de tudo que fazemos postarmos. E ela estava brincando com a ideia de que cada postagem que você faz na internet poderia ser traduzida por uma frase que começava com olha eu. Então, por exemplo, eu estou comendo comida saudável, olha como eu sou saudável. Estou viajando, olha como eu sou viajado. Meus livros, olha como eu sou culto. Meus filhos, olha como eu sou uma pessoa família. E ela brinca com isso, que nós fazemos questão de viver esse mundo do olha eu, como se nós precisássemos sempre projetar para o público aquilo que nós somos individualmente. Os fariseus, há tantos anos atrás, eles são a figura emblemática de nós quando nós queremos tomar atitudes e nos relacionar com Deus para que os outros vejam.
Não é à toa que Jesus, no capítulo 6 do próprio Evangelho de Mateus, nos ensina exatamente o contrário disso. Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 6, no versículo 2, ele começa a nos ensinar sobre como dar esmolas. E ele diz, olha, quando você for dar uma esmola, não toque trombeta, para que ninguém saiba que você deu a esmola, porque isso é algo que deve ser feito em secreto. Quando ele fala lá no capítulo 6, no versículo 6, ele nos ensina a orar, e ele diz, olha, quando você orar, não vá para uma esquina, levantar suas mãos e gritar, não. Você vá para o seu quarto e ore em secreto, só Deus precisa saber aquilo que você está orando. Quando ele ensina a jejuar, ele diz, olha, lave o rosto, para que as pessoas não percebam que você está jejuando, nem faça cara de coitado, nem cara de sofrido. O que Jesus ensina no capítulo 6 pelo lado positivo, ele exorta no capítulo 23 pelo lado negativo. Ele diz, olha, espiritualidade é algo que acontece no âmbito privado. É que nem aquele lema célebre de que caridade com publicidade é oportunismo. A mesma coisa acontece em outros aspectos da nossa vida, como a própria espiritualidade. Jesus ensina que isso é algo para ser feito sem plateia, que isso é algo que acontece de dentro para fora, que faz parte de forjar o caráter cristão, a solitude e a humilhação. É algo que acontece do relacionamento pessoal do homem e da mulher com Deus. É algo que não precisa ser publicizado. É algo que não precisa ser exibido. É algo que não exige aplauso. É algo que não exige ser promovido de evangelista para pastor, de pastor para bispo, de bispo para apóstolo. Quem realmente se relaciona com Deus não depende de títulos, não depende de reconhecimento, não depende de aplauso, depende de relacionamento verdadeiro e pessoal entre eu e Deus. E Jesus segue a sua exortação profunda a esses homens e mulheres no versículo 13, quando ele começa uma série de ais. Talvez a gente tenha a impressão que cada ai desse seja Jesus dando uma bronca e assim, meio que garantindo uma vingança, né? Tem algum aspecto de vingança em cada ai, ou de crueldade, ou então assim, olha, agora vocês vão ver. Mas, na verdade, quando a gente olha o texto original, esse ai, ele é um ai de lamento mesmo, é um ai de alguém que se lamenta pelo estado daquelas pessoas. Então, Jesus faz uma série de lamentos pelo estado daqueles fariseus e daqueles escribas. E ele começa, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele chama essas pessoas de hipócritas, um termo que nós estamos bem acostumados a usar nos tempos de hoje, mas talvez a gente não lembre a origem de onde vem essa expressão. Hipócrita era o termo dado àqueles homens e mulheres que atuavam como atores na Grécia Antiga. Eram aqueles que fingiam ser o que não é. E Jesus chama aqueles homens de personagens e diz, olha, vocês estão fingindo aí uma coisa que vocês não são. Vocês são hipócritas, vocês são só fachada, vocês estão usando máscaras, estão querendo enganar as pessoas. Vocês estão reclamando de coisas que vocês fazem. Vocês cobram das pessoas coisas que vocês não conseguem cumprir. E eu lamento muito por vocês, fariseus e escribas, porque vocês são hipócritas. É assim que Jesus começa a sua série de ais, e ele diz, olha, primeiro eu lamento por vocês, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e não entram, e também não deixam ninguém entrar. Eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, eles não reconheciam em Cristo a salvação, não ouviam aquilo que Deus havia pregado para eles no decorrer da história, e também se opunham e perseguiam aqueles que aderiam àquela família de Jesus, aqueles que ouviam o Evangelho. Eles perseguiam e ainda impediam que outras pessoas ouvissem a Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês devoram as casas das viúvas e justificam com longas orações. Era o tipo de gente que ia lá e explorava o pobre, sabe aquele tipo de coisa que você faz a campanha
dos 400 homens de Deus, tira até o último centavo de quem lhe escuta, mas você justifica com uma oração bem fervorosa. Esses homens oprimiam as viúvas, que eram as pessoas mais pobres desse tempo, eram viúvas e órfãos, e eles tiravam tudo que esses homens, que essas mulheres tinham, e justificavam com longas orações. A prática deles era abusiva, eram pessoas cruéis nas suas ações, mas achavam que simplesmente pelo fato de orar bonito e longo, isso justificaria a sua atitude cruel de explorar alguém que não tinha outro meio de vida. E Jesus começa a falar sobre mais coisas que esses fariseus faziam. Ele diz: olha, ai de vocês, hipócritas, que correm mar e terra para converter alguém aí para o farisaísmo, e quando o convertem, transformam eles em 2 vezes pior do que vocês. Sabe qual era a bronca dos fariseus? É algo que hoje nós chamamos de legalismo. Legalista é aquele que ama muito mais a regra, ama muito mais a norma, muito mais o rito do que a Deus e as pessoas. Os fariseus, lembra que eles surgem como homens de Deus, piedosos, que querem fazer uma reforma religiosa. E eles começam a olhar para a lei, e eles começam a esmiuçar essa lei, a dar mais detalhes a essa lei, a deixar essa lei mais complicada, e eles de repente estão tão agarrados à própria lei, que esquecem o Deus da lei, e as pessoas que esse Deus da lei manda amar. E eles vivem simplesmente a norma pela norma, a regra pela regra. O fariseu não queria saber da viúva, contanto que ele pudesse fazer a sua oração grande. O fariseu, ele não queria saber de amar ninguém, contanto que ele pudesse ter ali o seu filactério pendurado na sua testa e no seu braço esquerdo. O fariseu, ele não queria saber de ajudar alguém no sábado, contanto que ele pudesse guardar o sábado e só andar o número de passos permitido naquele dia. Ele não estava nem aí para ninguém, ele estava aí para a regra e para a norma. Era esse o grande apego dele. E Jesus aqui está ensinando para esses homens e para os seus discípulos que se você quer se relacionar com Deus da maneira como Ele se propõe, da maneira simples, esqueça o legalismo, fuja desse legalismo, procure a sua autenticidade com Deus. E aqui o próprio Cristo começa a falar sobre isso, dando exemplo. E ele diz aí dos versos 16 ao verso 22, ele fala sobre uma situação que estava acontecendo no santuário. O fariseu dizia assim: olha, se você for no templo e você fizer um juramento pelo templo, pelo altar ou pelo céu, não vale, você não é obrigado a cumprir esse juramento que você fez. Mas se você for no templo e você jurar pelo ouro do templo, a oferta do altar, aí sim você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Hoje nós chamamos isso de casuísmo. Então assim, você criava, sabe como criança faz? Você promete que você vai me dar, e ela cruza os dedos e diz: eu prometo. Era algo mais ou menos isso, assim que os fariseus estavam ensinando e fazendo. Quando eu era pequeno, agora lembrei, a gente fazia quando queria mentir, né? Era família de igreja. Então, quando tinha diante de Deus, não podia mentir, né? Que era pecado mortal e ia para o inferno de cabeça para baixo na mesma hora, né? Aí a gente fazia diante de Deus, que aí se a pessoa ouviu, óbvio, se não ouviu, acreditava. Era parecido com o que os fariseus faziam aqui com os juramentos. E Jesus, ele já havia demonstrado a sua indignação com esse tipo de coisa, esse tipo de joguete que se tenta fazer com Deus, quando ele fala lá ainda no capítulo 5, nos versos 33 a 37, ele fala sobre como deve ser a palavra de um cristão. Ele diz: olha, o Filho de Deus, ele só diz sim, sim, e não, não. Não é que juramentos não são permitidos, mas o juramento ele não deve ter todas essas cláusulas que o tornam válido ou inválido, porque um Filho de Deus é tão confiável que a sua primeira palavra é a que deve valer. Fariseus, vocês estão fazendo isso errado. Não é assim que Deus nos ensinou. Não é essa a ética de Cristo. E o próprio Cristo nos ensina também sobre a lei e esse apego à lei, quando ele fala sobre o sábado,
Quem não lembra o que acontece no capítulo 12, dos versículos 9 a 14, você pode ler também comigo, lá ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Leia comigo, por favor, dos versículos 9 a 14. Veja só esse episódio da vida de Jesus. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-los, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado este cair numa cova, não fará todo o esforço de tirar ele dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Veja como esses homens estavam tão apegados à regra que para eles tanto fazia o bem que Jesus havia feito num sábado. Veja o quão perigoso é esse apego demasiado à letra da lei ao invés do espírito da lei. Jesus vinha ensinando com as suas palavras e com as suas ações, ensinando dia após dia que a maneira que se tinha de servir a Deus era amando ao próximo. Mas esses homens estavam obstinados em não entender isso. Parece que eles não haviam percebido ainda que existiam coisas superiores às minúcias da lei, e o próprio Cristo havia demonstrado isso com as suas ações. Por isso Jesus estava tão indignado, por isso que Jesus se lamuriava tanto e chamava de cegos esses homens, porque eles não podiam enxergar um palmo adiante da lei. Você talvez não entenda o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você hoje, em pleno século 21, em que nós não seguimos, não pelo menos como seguiam os judeus dos tempos de Cristo, a lei mosaica. Mas nós não precisamos da lei mosaica para nos agarrar à legislação. Nós criamos regras para nós mesmos. Nós criamos minúcias desnecessárias. Nós criamos ritos que não existem. Nós nos apegamos a normas, nos apegamos a ritos que nós criamos e colocamos isso tudo acima das pessoas. Nós não conseguimos viver aquilo que Jesus nos ensina quando Ele diz: olha, é permitido fazer um bem no sábado, mesmo que seja um sábado. Nós não entendemos que por trás do pecado de um pecador, existe uma pessoa que precisa e que deve ser amada por nós. Nós achamos que simplesmente o hábito, a regra de todos os domingos ir a uma igreja, ou por acaso de vez em quando dar uma oferta, ou por acaso dizimar regularmente numa igreja, ou por acaso frequentar reuniões de oração, ou então todos os dias no almoço orar junto com a nossa família. Às vezes nós achamos que isso é suficiente para garantir uma boa relação com Deus. Eu sigo as normas, eu sigo o rito, portanto, eu estou vivendo bem com Deus. Eu quero dizer a você que tudo isso é berloque, é filactério, é franja, é desnecessário. Desnecessário não, minto. É supérfluo, é perfumaria. Não é tão necessário que o próprio Cristo diz: olha, não estou dizendo que deixe de fazer isso, mas que vocês olhem para aquilo que é importante. Mas isso tudo é consequência de processos que acontecem interiormente. E a regra, a norma, a religião, a prática religiosa, o ato de vir para a igreja, o ato de dizimar é simplesmente reflexo de coisas que acontecem de dentro para fora. Não é isso que me aproxima de Deus, mas é pelo fato de eu estar próximo de Deus, que a minha vida exala nas minhas atitudes, nos meus hábitos, nos meus costumes, na minha cultura. Exala essa minha relação profunda com Deus. A lei, a norma, os hábitos são simplesmente a exalação, o transbordar daquilo que Deus tem feito na vida dos seus filhos e das suas filhas. Fariseus esquecem disso. Fariseus são dignos do lamento de Jesus, porque esqueceram que a lei não é o principal. E Jesus se lamenta
ainda mais diante daquilo que estava acontecendo no versículo 23, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Fariseus estavam tão interessados nas minúcias, nos detalhes, que não enxergavam aquilo que era importante. Se você visse um fariseu entregar o seu dízimo, talvez você ficasse com inveja de tamanha devoção. Hortelã, endro e cominho eram ervas que davam no quintal de casa. Não tinha muito valor comercial, mas o fariseu era tão minucioso que ele dava a 10ª parte, inclusive, do endro, da hortelã e do cominho que tinha na sua casa. Eram homens que, visivelmente, estavam muito preocupados com a sua relação com Deus e com a sua espiritualidade. Porém, quando Jesus, que vê os corações, olha para eles e diz: olha, vocês estão coando um mosquito, mas estão deixando passar um camelo. Vocês estão tão preocupados com isso, mas esqueceram aquilo que é principal: a fé, a justiça, a misericórdia. Vocês esqueceram aquilo que importa. Eu acredito que nós muitas vezes esquecemos aquilo que importa, porque é muito fácil você aderir a comportamento. Se eu começo a conviver com um grupo de pessoas, logo eu vou ter algumas coisas em comum com aquelas pessoas. Nós começamos a assimilar vocabulário, posturas, às vezes até opiniões, e daqui a pouco estamos agindo parecido. Isso não quer dizer que algo dentro de nós mudou ou se transformou, mas quer dizer que nós aderimos àquele comportamento. É fácil eu começar a dar a 10ª parte de todos os meus bens. Isso eu posso mensurar, isso é contabilizado. É fácil eu começar a vir à igreja todos os domingos. Só depende de uma ação, não precisa de transformação. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus chama de valores importantes, princípios que deveriam ser considerados por esses homens e mulheres, nós vemos coisas mais fluidas, mais líquidas, como justiça, misericórdia e fé. Coisas que não são somente adotadas como comportamento. Não são princípios que eu começo, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa misericordiosa. A partir de amanhã eu terei mais fé, ou serei mais justo. Não, nós olhamos para Jesus admoestando esses homens para um processo que dura uma vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que todos os dias nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. É um processo constante em que todos os dias eu luto contra o meu eu luto contra o pecado que habita em mim e tento viver aquilo que Deus espera de mim através da referência de Jesus Cristo, onde todos os dias eu procuro viver a santificação, deixando para trás o meu pecado. Isso é buscar a justiça, a misericórdia e a fé. Não somente a adesão de comportamentos. E Jesus diz: olha, essa relação de vocês com Deus está muito superficial. Querem viver com Deus da maneira que Deus quer que vocês vivam? Fuja dessa superficialidade. Fuja desse mundo de aparências. E aí Jesus é ainda mais duro com eles, porque fala que eles limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro está cheio de rapina e intemperança. É como se um copo estivesse limpinho por fora, e quando você olhasse dentro, estivesse cheio de lodo, sebo, sujeira, comida apodrecendo. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus diz: olha, vocês estão vivendo somente de aparência. Só tem superficialidade nessa sua relação com Deus. Vocês estão tão agarrados naquilo que vocês inventaram, que não estão olhando para aquilo que Deus planejou, para aquilo que Deus ordenou. Vocês estão tão preocupados em fazer um culto bonito, com muita dança, muita luz, muito chachado, muita coisa acontecendo, que estão esquecendo de pedir a Deus que leve os seus corações genuinamente em sua direção. Vocês estão tão preocupados em sentir Deus num movimento, numa reunião de irmãos e irmãs, que não estão preocupados em exercer a justiça, a fé
e a misericórdia. Deus não está preocupado com o exagero da forma. Deus não está preocupado com os subterfúgios que nós inventamos. Deus não está preocupado com a ordem exata das coisas como elas acontecem. Mas Deus está perfeitamente interessado na profundidade do nosso relacionamento com Ele. Quando Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, à terra em forma de homem, para que pague o preço do meu pecado, para que satisfaça a justiça de Deus, para que faça a paz entre o homem e Deus, Deus está mais uma vez estendendo o seu braço de graça e misericórdia e dizendo: olha, o que eu planejei para a humanidade é um relacionamento simples comigo. A partir de então, eu passo a habitar dentro de vocês através do Espírito Santo. Atos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em pedras vivas. Habita em cada filho de Deus e em cada filha de Deus. Deus diz: olha, através do sacrifício de Jesus Cristo, vocês não precisam mais de sacerdote. Cada um de vocês tem livre acesso a Deus em oração. Vocês não precisam da figura de um homem ou de uma mulher para falar com Deus. Cada um de vocês pode falar com Deus em oração. Vocês não precisam ir ao templo procurar Deus, porque Deus agora habita em vocês. Quando Deus nos oferece Cristo como prova do seu amor para conosco, Ele retoma a simplicidade do seu relacionamento com o homem e com a mulher. Ele diz: olha, eu estou mais uma vez acessível. Vocês não precisam de todos esses subterfúgios que vocês estão criando. Não compliquem aquilo que é simples. Desapeguem da lei. Desapeguem desse exibicionismo vazio. Busquem profundidade. Busquem relacionamento profundo comigo. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso só é possível porque nós temos agora o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. É isso que nos move até Deus. É claro que o próprio Cristo diz que nós conhecemos uma árvore, se ela é boa, pelos frutos que essa árvore dá. Porém, essa árvore precisa ter raízes bem profundas, raízes bem fincadas e alicerçadas naquilo que realmente é a seiva vital para que ela produza bons frutos. Sabe onde nós vemos isso? No próprio Evangelho de Mateus. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá comigo, no capítulo 16. Veja o que Jesus disse no versículo 24 ao 26. Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A única maneira de termos raízes bem fincadas, de termos uma vida bem alicerçada, que dê frutos, que dê bons frutos, é estarmos alicerçados e fincados na pessoa do próprio Jesus Cristo. A única maneira de nós ganharmos a nossa vida é vivendo para Jesus Cristo, vivendo em Jesus Cristo. Aquele que não vive em Jesus Cristo perde a sua vida. É como se tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, não valesse a pena, porque não foi feito, alicerçado e enraizado em Jesus Cristo. A única forma de nós nos relacionarmos com Deus, de termos uma vida simples, de encontrarmos a Deus e viver para a sua glória, é através de Jesus Cristo. Talvez você tenha chegado aqui, nesse primeiro domingo do ano, cansado de tudo aquilo que tem vivido, de tudo aquilo que tem lhe preocupado e lhe angustiado. Talvez o seu estado para começar 2016 seja de profunda fadiga existencial. É como se tudo aquilo que você viveu até hoje não tivesse valido a pena ou não tivesse um sentido ou um propósito.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus e ouvimos aquilo que Deus nos desafia hoje, nós vemos que Deus se apresenta como sendo um Deus que traz um relacionamento simples, um Deus que diz: olha, se você quer que a sua vida venha a valer a pena, você precisa descomplicar, você precisa deixar para trás aquilo que tem te atrapalhado, inclusive na sua relação comigo. Você precisa procurar viver relações autênticas, um relacionamento autêntico com Deus, sem plateia. Você precisa se apegar àquilo que vale a pena, àquilo que é profundo. Você precisa sair dessa superficialidade, e aí você vai começar a ter uma vida diferente, porque aí a sua vida começa a ter sentido. Você não mais está apegado às coisas velhas deste mundo, você não mais carrega o fardo que colocaram sobre seus ombros, você não carrega mais o peso da religião, mas você carrega agora a mesma cruz de Cristo, o mesmo fardo que Cristo carregou e que diz que nós podemos carregar porque seu fardo é leve. E assim você pode garantir que terá uma vida feliz, não feliz do riso fácil, do riso solto, mas uma felicidade enraizada em Jesus Cristo, uma felicidade que é acima das circunstâncias, independente daquilo que eu experimente ou das lágrimas que eu derrame, uma felicidade inabalável, porque ela aponta para a eternidade e é alicerçada em Jesus Cristo. Essa é a maneira de começar 2016 mais leve. Esse é o único caminho para descomplicar a nossa vida. Essa é a única forma de nós nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, de maneira simples, profunda e verdadeira, onde a nossa vida exala a transformação que acontece primeiro no nosso interior. Queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, nós possamos falar com Deus neste momento. Talvez Deus tenha falado ao seu coração em alguns desses ais em que ele se lamenta por esses fariseus. Talvez você não se identifique exatamente como um fariseu, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nos apegamos a detalhes que Deus não planejou para nós. Todos nós achamos que podemos criar as nossas próprias maneiras de chegarmos até Deus. Todos nós já fomos tentados a buscar uma relação com Deus para que os outros vejam. Todos nós já fomos tentados a nos apegarmos às regras para não ter que viver a autenticidade. Todos nós já fomos tentados a sermos superficiais e não aprofundarmos a nossa relação com o Pai. Ano após ano, vamos empurrando com a barriga essa busca que Deus espera que tenhamos de aprofundar no seu conhecimento. Ano após ano, jogamos para frente as transformações profundas que precisam ser feitas na nossa vida. Ano após anos, procrastinamos o dia em que deixaremos Deus transformar a nossa vida e entregaremos todas as áreas da nossa vida nas suas mãos. Talvez Deus esteja hoje esperando mais uma vez você dizer para Ele: olha, Pai, pode fazer a obra completa. Estou disposto a dar um novo passo em direção ao Senhor. Eu entendo que sem Jesus Cristo a vida não vale a pena. Eu entendo que sem uma transformação profunda a minha religião não vale a pena. E eu queria que em 2016 o meu relacionamento com o Senhor fosse verdadeiro, fosse profundo, fosse pessoal e fosse transformador. Que você possa falar com Deus nesse momento e responder ao Pai aquilo que você ouviu dele. Pai, o quão fortes são as palavras que o Senhor falou para aqueles homens. O Senhor chama de sepulcro caiado. Pai, nós te pedimos que nós não sejamos dignos de sermos chamados assim. Te pedimos que o Senhor nos leve na tua direção de maneira verdadeira. Te pedimos que o Senhor nos faça cristãos autênticos, que aquilo que vivenciamos no nosso interior venha a ser testemunhado pelas nossas ações, que as pessoas vejam sim em nós bons frutos, mas frutos verdadeiros,
Que nós nos desapeguemos desse esforço de sermos vistos, aplaudidos, assistidos pelas pessoas, mas que o Senhor possa nos levar a uma busca pessoal por Ti, uma busca que muitas vezes se dá na solidão do nosso quarto, que muitas vezes envolve o não reconhecimento das pessoas que nos cercam, mas que o Senhor possa nos dar a alegria de buscar ao Senhor pelo relacionamento contigo mesmo, pela alegria que o Senhor nos dá, pelo preenchimento que o Senhor nos traz. Nos ajude, Pai, através do Teu Santo Espírito, a vivermos a transformação diária de fé, justiça e misericórdia. Nos ajude, Senhor, a sermos conhecidos sim pela nossa correção, por uma vida correta, uma vida honesta, mas que essa correção possa vir de dentro para fora, que isso possa ser a consequência da transformação diária que o Senhor opera em nós. Nos dá a disposição de sermos trabalhados por Ti. O Senhor nos ajude a cada dia estarmos insatisfeitos com aquilo que somos, e nos ajude a permitir que o Teu Santo Espírito nos mova na Tua direção, aperfeiçoe em nós o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a estarmos insatisfeitos com a relação superficial contigo. Nos ajude, Pai, a mergulharmos de cabeça nesse relacionamento. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos mais do que aparência, mais do que um sepulcro caiado, mas que dentro de nós possa haver vida e vida transformadora. Que onde quer que nós passamos, essa vida seja também espalhada, essa graça possa alcançar as pessoas que nos cercam, e que 2016 possa ser reconhecido por nós, no último dia deste ano, como um ano em que nós te somos gratos, porque aprendemos ainda mais a nos relacionar contigo, deixamos para trás aquilo que não interessa nisso tudo, deixamos para trás uma religiosidade vazia, deixamos para trás a superficialidade das nossas vidas, deixamos para trás, Pai, aquilo que não te agrada, mas nos apegamos ao Senhor e deixamos o Senhor transformar o nosso ser, e assim sim, as pessoas reconhecem em nós filhos e filhas tuas, mas que não aderiram ao comportamento, mas permitiram o teu agir nas nossas vidas. Sê com o teu povo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana de Tambaú está com os corações amigos e os braços abertos para receber você aqui também pessoalmente. Você pode vir orar conosco nas quartas-feiras às 19h30 no nosso Encontro Crescer. Você também é nosso convidado para participar do nosso culto devocional, todos os domingos às 9 da manhã. Além de, é claro, os nossos cultos de celebração, todos os domingos às 18 horas. Você pode saber um pouco mais sobre nós no nosso site ou nos nossos perfis nas redes sociais que aparecem aqui embaixo da sua tela. Deus abençoe a todos.